Grande Fala, meu Sami, tudo velho. bom? Beleza? Como é que você tá? Tudo bem, rapaz, tudo bem. Estamos firmes e fortes. Você tá na Índia. Tô na Índia, aqui já é noite, tô 8h30 na frente de vocês aí. Cara, muito obrigado aí pela disponibilidade. Que eu estava explicando para o pessoal aqui, justamente, a gente tem feito algumas lives, né, uma série de lives, principalmente para falar com o nosso cliente, nosso investidor que está bastante temeroso, agoniado com essa situação econômica que a gente vive, que é um tanto quanto preocupante de fato. Uhum, uhum. E dentro dessa linha a gente já trocamos ideias com presidentes de empresas, com caras de startup, donos de fundos de investimento, mas eu vou ousar dizer que essa é a live mais importante que a gente teve aqui, viu? A Que bom. sua. Porque eu entendo, Sami, e assim, para quem não sabe, pessoal, eu conheço o Sami há muitos anos, a gente é amigo de infância, pessoalmente tem uma admiração profunda. Ele vai contar naturalmente a história dele para vocês, mas e assim, trazendo um pouco aí, porque eu acho que o momento, além de ser algo que mexe, de certa forma, com a economia, e está mexendo mesmo, ele tem mexido muito conosco, né? Com a forma da gente pensar. Eu que Uhum, tenho um pouco mais de sensibilidade, naturalmente você vê aquele sobe e desce na bolsa, você fica tenso, mas você para uhum. refletir o que é que está acontecendo, né? Assim, com o mundo. Qual é o recado que a gente tem que tentar entender disso tudo? Então, meu amigo, se apresente aí para a turma e dê um pouco da sua visão aí do que a gente está passando. Primeiro, obrigado aí pelo convite. A gente já tinha tentado fazer isso antes, né? E acabou não dando certo. E vi aí que você também está conectado com meu amigo Rafael Rios. É um cara que eu trabalhei na Odebrecht há muito tempo, né? Trabalhamos em lugares diferentes, mas assim, sempre tivemos amigos em comum, uma aproximação. Um cara que eu gosto muito, confio muito, que inspira e aspira credibilidade e seriedade. Então, fico feliz aí, ele mandou uma mensagem há pouco tempo. Muito bom. Rafael é É, nosso sócio aqui, eu sei. é quem cuida das nossas finanças, né? É, você está em boas mãos. Ele é um cara calmo, tranquilo. É isso. Pois é. E eu tô aqui na Índia, né? Como falei para vocês, há 5 anos eu acabei deixando esse emprego onde eu trabalhei junto com o Rafael numa grande empresa. Eu sou engenheiro civil de formação e trabalhei aí desde que no meu primeiro semestre de faculdade eu sempre estagiei, já tive empresa de reforma, enfim, já fiz muita coisa, trabalhei em empresas grandes e foram quase 15 anos, né, dentro desse mundo e sem parar, né, nunca. E eu, como eu sou muito intenso, ou eu estou trabalhando muito ou eu estou viajando muito. Então, quando eu resolvi interromper esse ciclo, eu entendi que ali já não tinha mais o aprendizado que eu estava buscando. Eu senti que tem horas que você está no elevador que para você, igual elevador de prédio corporativo, que para você ir para determinados andares você tem que trocar de elevador, porque aquele elevador já não chega mais. Então, eu acabei entendendo que era hora de mudar esse elevador e ir para um outro lugar que me levaria a um lugar que eu estava buscando. E esse lugar eu entendia que era o mundo, que eram as outras culturas, que eram as diferentes situações que a gente se coloca. E eu estou aqui vai fazer 5 anos esse ano que eu estou assim, né? Então tudo que a minha vida hoje se apresenta lógico que foram todos esses anos na engenharia, mas esses últimos 5 anos me deram um outro lado da história, sabe? Que a gente normalmente não vê e não vive, né? Então hoje eu sou muito feliz se eu tiver um filho daqui a uns anos, e um dia ele tiver alguma dúvida do que fazer da vida, eu posso falar, ó, esse caminho aqui eu segui uma época e dá nisso aqui. Esse outro caminho aqui tem essas vantagens e essa desvantagem. Então isso dá o repertório, né, para mim, você tem um repertório maior de vida, isso te dá uma tranquilidade, uma liberdade para que você, inclusive, lide com momentos como esse, sabe? Porque Uhum. viajando e, né, obra era um sinônimo também de impermanência, apesar de a gente ter tudo muito planejado, todo dia era uma surpresa, né? Então, Claro.
Eu era um verdadeiro bombeiro ali dentro, apagando incêndio, que às vezes eu achava que estava tudo bem, pô, hoje vai ser um dia bom e acontecia algo que atiçava o meu dinamismo, a minha criatividade, então foi bom também. E na viagem, cada vez que você planeja uma viagem de longo prazo como a minha, né, de 5 anos, cada vez que você planeja, vem alguém lá em cima e rasga seu plano e fala, refaça, dessa forma está muito padrão. Sabe? Você vai chegar lá, mas por outros caminhos que não é esse. E normalmente a gente fica chateado porque a gente quer que o aprendizado, a gente deseja muito o aprendizado, mas a gente deseja ele da maneira que a gente idealizou. Que normalmente é uma maneira infantil. É uma maneira sem dificuldade, é uma maneira no caminho linear para cima, é sem interferências, sabe? É sem grandes sustos. E isso é uma falta de, na minha opinião, né, de uma imaturidade nossa, né, da nossa geração, uma forma infantil de você ver o mundo, né, porque o mundo ele não é assim, né, ele é impermanente. E eu estou aqui com várias pessoas de todo lugar do mundo, né, e teve uma menina hoje que ela estava brigando para voltar para casa, tal. E aí eu falei assim, mas o que que tá querendo? Porque aqui a gente tem uma boa comida, tem um bom quarto, a vizinhança é muito boa, a gente está seguro, não tem um caso de coronavírus aqui na cidade onde eu tô. E aí eu perguntei, o que que tá pedindo para você ir embora, que você tá nessa agonia? Que ela falou, pô, não tô conseguindo nem curtir. Eu falei, como você não tá conseguindo curtir? Né? E aí quando você ia cavando, ela não tá preocupada com o que ela tá aqui. Ela tá preocupada em sair daqui, porque ela estava programada para sair daqui numa certa data e não aconteceu. E não Então conseguiu. ela não conseguiu, então ela está brigando para que o script que ela desenhou lá atrás seja cumprido. Mesmo que se ela for para esse script, isso seja pior. Mas pelo menos vai ser a segurança dela. E outra, ela não quer saber se ela vai sair daqui. Ela sabe que ela vai sair daqui, mas ela não gosta de lidar com não saber da data. Ela falou assim, pode me dar até a data de setembro, mas eu não quero saber nenhuma data. Então, outro dia eu vi um meme muito engraçado que foi, nossos avós levantaram do sofá para sofrer em prol da nossa liberdade e a gente está reclamando e sofrendo porque a gente tem que ficar sentado no sofá. Então, eu acho que o grande recado desse vírus, eu até escrevi sobre isso, né? Ele não tem nada a ver com o vírus, né? É importante deixar claro que não tem nada a ver com o vírus, tem nada a ver com Exato. China, tem nada. Isso estava dentro da gente, isso foi uma antecipação, porque é melhor você mudar pelas suas observações, pelas suas contemplações do mundo, das pessoas que você se relaciona, né? Como eu quis mudar, porque eu vi aqui os meus chefes seriam eu no futuro, e eu não admirava mais eles, então por que que eu ia ter essa soberba de dizer que eu ia ter o cargo dele, o dinheiro deles, mas eu ia ser um cara diferente, humano, que dava atenção à minha família? É claro que eu não ia ser, e é claro que na minha idade eles também pensavam que seriam e não foram, né? Exato. Então é muito bom você conversar com essas pessoas e ver, porque assim, é melhor eu mudar do que eu ser forçado a isso, como agora nós estamos sendo forçados. Eu acho que essa é a grande lição de a gente estar vivendo nesses extremos. Infelizmente, o remédio às vezes é amargo, né? Eu vi li também, ouvi na realidade um áudio, até de uma monja, que ela trouxe uma analogia muito, muito interessante de um ventilador, né? Sabe aquele ventilador de teto? Que a gente muda a função dele, né? Às vezes eu acho Sim. que o mundo estava girando de um sentido e ele precisou ser alterado esse giro, e ele vai parando devagar e chega um momento que ele para e volta devagar a girar no sentido oposto, né? Sim, sim, claro. E, O e Titanic bateu por causa disso, né? é isso, não tem jeito. E É. aí, agora, Eu acho como que nós vamos encarar isso, né? Esse momento e refletir o output disso é é. que acho que vai muito de cada um, né? Por exemplo, eu sou investidor de renda variável há pouco tempo. E eu tomei essa decisão porque, apesar de eu ter o dinheiro antes, né, quando eu saí para me planejar, eu tinha um bom dinheiro. Mas eu falei assim, cara, eu não me sinto ainda emocionalmente preparado para incertezas. Então, se eu me preparar aqui, se eu criar uma fundação, tanto psíquica como de reprogramar o meu corpo, sabe, as minhas memórias, para eu tomar atitudes diferentes no futuro, eu vou ser um bom investidor, eu vou ser uma pessoa que vai ter resiliência, né? Então, Uhum. eu me preparei para investir na bolsa hoje, andando no caminho de Santiago há 3 anos atrás. 30 quilômetros por dia durante Uhum. 30 dias sem parar. Ali você vê o que é resiliência, de você olhar para frente e não sabe
quando é que chega, olhar para trás, você não consegue nem enxergar o caminho que começou. Você tem meia dúzia de euros no bolso, 15 quilos nas costas, 10 quilos, sei lá, dói tudo. E você fala, eu não tenho o que fazer a não ser continuar caminhando. Você é forçado a isso. Então é bom você se colocar em situações como essa, sabe? Então hoje é claro, né? Então é importante você entender. E tem uma coisa também, Felipe, muito, muito legal, que é estudo meio recente, estava estudando isso hoje até. Né? Nós somos, nosso corpo, né? Sei lá, quantos anos você tem? 35, né? Sim. Então, durante 35 anos você teve determinadas memórias que você foi acumulando, né? Determinadas emoções que você teve, e isso te é familiar, né? E o que você começa a fazer na sua vida? Você começa a gravar isso, e o seu corpo, as suas células, elas gravam essa memória também. Elas ficam ali com receptores ligados para falar assim, Felipe, reproduza aquelas situações para que eu tenha essa mesma sensação aqui dentro, que meu corpo está viciado. E é um vício mesmo. Uma emoção é um vício como uma droga, né? Tanto que as drogas estão ligadas a emoções também. Então você passa um bom tempo da sua vida mapeando situações, né? Porque quando você tem uma forte emoção, entenda que você tem uma forte emoção, seu corpo fica muito em alerta, né? Não é à toa que você sabe a roupa que você estava quando a Ayrton Senna morreu. Ou a casa do amigo que você poderia estar quando os Mamonas Assassina. Aquilo ali numa situação de sobrevivência, o que seu corpo faz? Você tem uma boa emoção, sei lá, você ganhou na bolsa, você teve 12% num dia, você fala, caralho, ganhei. Tô com a emoção aquilo ali. Então, eu tiro uma foto, né? Aquela minha atenção veio para eu tirar uma foto e tipo assim, deixa eu mapear aqui, meu cérebro mapear tudo isso que eu fiz para ter essa sensação, porque depois que passar, eu reproduzo de novo e tenho a mesma sensação. Só que quando você faz isso, você está engessado no seu passado. E o futuro nada vai ser igual, né? E nada vai ser igual, né? Então, o que as pessoas estão sofrendo hoje? Elas estão sofrendo de abstinência. É isso que eu queria chegar. É uma abstinência. Você fala assim, hoje as pessoas estão sendo incapazes de reproduzir as suas memórias do passado para abastecer seu corpo com aquelas emoções. Porque o seu cérebro, a química do seu corpo está pedindo isso, e você não está conseguindo dar porque você não sai de casa, porque a bolsa não se comporta como você imaginou, porque você não pode mais fazer trade, porque você não pode mais comprar ações agora, né? Ou você não tem esse dinheiro para imobilizar. Então você não tem aquela comida que você desejaria para trazer aquela sensação, você não tem um passeio com o seu filho, você foi cerceado. E o filme, o primeiro filme que eu vi de Leonardo DiCaprio, ele é muito fantástico, aquela cena. Foi a primeira vez que eu vi um viciado em drogas na minha vida, foi através de uma tela de cinema dentro de uma sala de audiovisual no antigo Colégio Marista, né? Quando o Edivandro apertou o play e botou Diário de um Adolescente. Sim, e no Diário de Adolescente, Leonardo DiCaprio está em abstinência de droga, e um cara adota ele, né? Bota ele dentro de um quarto e deixa ele sofrer aquela abstinência dele até o fundo do poço. E foi aquilo que salvou ele. Então, quando as pessoas me perguntam, pô, como é que você tá? Tô preparado. Eu sinto muito, né, como escrevi para as pessoas aí, eu sei que tem muita gente, eu ajudo as pessoas que eu tenho alcance, sinto muito que isso atinja pessoas que não mereciam isso, né, que foram cerceadas de uma preocupação com outras classes, mas assim, para as pessoas, né, como a gente está falando aqui para um outro público, eu também preciso falar para esse público, eu estou adorando o que está acontecendo, sabe? E por mim duraria mais ainda. Eu acho que a gente precisa ir cada vez mais perto do fundo de um poço, como alguns países que sofreram guerra e escassez, hoje se comportam coletivamente melhor que a gente, que nunca sofreu isso, né? E eu acho que o Brasil foi privado como uma criança, às vezes é privada de um pai que não deixa ele sofrer e lá na frente ele fica um cara aleijado porque ele nunca soube o que é ser frustrado. E é bom a gente aprender dentro de casa, né? E eu não discordo em nada de você nesse sentido, e olha que skin the game, né? Tô ali, a gente está sofrendo junto do ponto de vista econômico, mas existem alguns gestores, pensadores que eu acompanho muito, e um deles chama Florian Bartonek, ele é gestor de um grande fundo aqui no Brasil, e ele estava dando uma entrevista e perguntaram o que ele estava achando disso, ele falou, cara, eu não estou com pena nenhuma do que está acontecendo, porque eu tenho certeza que grandes empresas, Magazine Luiza, todas essas aí vão sobreviver. A grande dor dele está no... Ele falou, estou preocupado com o meu barbeiro. Ele é que eu estou preocupado, eu estou sentido por ele, não é por essa camada aqui em cima. Essa camada realmente precisa entender
e tentar tirar outros valores dos negócios. Mas eu vejo que, assim, além dos extremos, você tem quanto tempo que está aí? Agora, nessa viagem, você tem quanto tempo já? Nessa última Samir? agora, Isso. essa pernada eu comecei em setembro. Setembro, já tem Eu, bastante. Pegou. eu interrompi para ficar 20 dias com a minha família no Natal e Réveillon lá no Brasil. Uhum. E aí, mas assim, o que a gente tem visto muito aqui, e você naturalmente acompanha, mas a gente tem visto, principalmente no comportamento dos investidores, realmente a abordagem de pânico, a sensação de fim de mundo, né? O pessoal dá realmente com a ideia de que não vai ter amanhã, né? É a cabeça. E a gente não pode. E se você liga, meu Deus, o noticiário, principalmente aí numa Globo News da vida, nossa senhora, eu já não assisto já faz tempo, porque isso acaba realmente influenciando e prejudicando muito a sua percepção de mundo, e esquecendo de entender o recado macro que está por trás disso tudo, né? Principalmente do ponto de vista das oportunidades. E aí, trazendo um pouco naturalmente para o universo de investimento, existem oportunidades. E essas oportunidades precisam que a gente tenha, né, um pouco de tranquilidade, de compreensão de tudo que está acontecendo, para tentar fazer com que a gente veja essas oportunidades. Agora, claro, é fácil pra cacete falar, fazer, meu amigo, é muito difícil. E todo mundo aqui sentindo na pele relações, diria até familiares estremecidas, e aí é o cara que já está ali com o filho dentro de casa há muito tempo, mulher, e né, começa a ter uma confusão. Mas é isso, respirar fundo eu acho que para mim o principal sentimento que tem e a ser buscado até antes do amor, né? Muita gente fala que a solução é o amor para tudo, mas eu gosto muito de uma palavra chamada confiança. Para mim, sem ela, não existe nem o tal do amor, sabe? Então, assim, tudo que eu pensaria, né? Assim, primeiro pensar no porquê que eu estou desesperado, né? Eu não confio, então, que eu nunca mais vou recuperar o meu dinheiro, né? Eu também estou perdendo dinheiro agora, né? Perdendo um pouco de dinheiro. Eu não preciso desse dinheiro, né? Eu só ia colocar um dinheiro meu seja um fundo, seja um dinheiro que eu não estou contando com ele. Pelo menos isso precisa ser uma escolha. Quando há escolha, não há sofrimento. Seja escolha com o meu gestor, não. Eu escolhi não tocar nesse dinheiro durante 2 anos, então não preciso nem acompanhar isso. Já começa daí. Eu não acompanho o dinheiro que eu tenho. Eu não acompanho o dinheiro que eu tenho. Isso não faz parte. Eu não vou começar a investir na bolsa e começar a colocar essa tarefa na minha rotina. Acordo, olho o celular, olho o Facebook e vou olhar o meu aplicativo de corretagem. Eu não quero introduzir mais nada na minha rotina. Eu estou a fim de tirar coisas da minha rotina para só sobrar o que importa. Você entende? Porque não é sobre imputar novos conhecimentos. As pessoas dizem, Samir, me dê coisa para eu ler, me dê coisa para eu ler. Eu falo, você não precisa ler nada. Ok, lê uma coisa, pelo menos uma, né? E tente aplicar ela ao máximo que você puder. Porque nós somos todos aqui, simbolicamente, eu estou aqui, né? Metade luz e metade sombra aqui no meu rosto. Eu estou numa luz aqui que eu estou aqui em cima. Né? E também é uma escolha você olhar, como você falou, para a oportunidade e olhar para a Globo News, sabe? Foi uma escolha minha não ter televisão há 5 anos. Foi uma escolha minha e que a internet me deu entrar no site que eu quiser, buscar a informação que eu quiser. Ninguém me obriga hoje a ver meia dúzia de canais numa TV aberta. Sabe, eu não sou obrigado a nada. É importante as pessoas entenderem assim, foi escolha minha investir com essas pessoas, foi escolha minha arriscar, foi uma escolha, porque quando há escolha não há sofrimento. Isso vale para tudo. Não adianta você sofrer pelo seu relacionamento se você se colocou nessa situação. Ninguém te obrigou a estar lá. Ah, mas eu não dou conta porque eu já sofri muito, eu tenho medo de ficar sozinho. Sim, isso é outro problema. Mas ainda assim foi uma escolha. Por não querer ficar sozinho, por não querer... Entendeu? Então, assim, verdade. A galera... Você ficar Meu pai, por exemplo, é um cara que é extremamente agoniado. Um cara que não precisa desse dinheiro agora, não precisa ficar olhando, mas assim... É um convite muito ao seu vazio, sabe? É muito legal você falar assim, caramba, tem um poço aqui de coisa para eu olhar, sabe? E eu tô querendo me preencher aqui com um aplicativo de corretora, com olhar índice da bolsa, com olhar o dólar,
sabe? Sendo que eu nem preciso comprar dólar, sendo que eu não... Então, assim, o que que realmente é que está aí, que esse vírus tá fazendo, né? Então, quando eu falei de confiança, assim, poxa, por que que como é que começou essa relação com vocês, né? E Uhum. essa relação, existe confiança ou não nessa relação? Pô, se existe confiança, Samir, mas eu não entendo e as pessoas que estão lá não conseguem prever. Sim, ninguém consegue prever. Ninguém. Porque Ninguém. economia e vida é a mesma coisa. Agora, você pode terceirizar para pessoas que estão pensando somente nisso, de que quando tudo for clareando de cenário, eles vão ser a pessoa que vão te dar o xarope, o extrato, para que você beba realmente da... Isso tem um preço, né? Isso tem, não é à toa que existe o serviço de vocês, não é à toa que existe em diversas Sim, sim, plataformas claro. hoje, porque Claro. vocês são a curadoria. Então, eu não espero que É. você seja um visionário, senão seu serviço tinha que custar, para mim, 50% do meu dinheiro que eu invisto, né? Senão eu nem prestava o serviço, né? Se a gente soubesse É, prever o futuro, você fazia com o seu, entendeu? e acabou. Você dá Então, um, assim, um all-in, é, mas é tudo uma questão realmente de probabilidade uhum. e tudo. Mudando um pouco a pauta, Samir, e essa situação toda por aí, como é que tá? Você comentou que não tem nenhum caso Aqui eu tô onde você eu tô numa está. cidade, a Índia hoje tem em torno de 2.200 casos, né? Tem só 58 óbitos e eles estão investindo muito em testes, né? Eu não acompanho muito, assim, duas vezes por Sim, semana claro. vem uma pessoa aqui e dá um resumo pra gente, sabe? De como tá o mundo aí fora. Eu não consigo sentir esse medo também, nada disso, porque, como eu te falei, Felipe, desde que eu viajei, eu percebi que eu fui muito enganado durante muito tempo. Enganado, sabe? Eu percebi que as pessoas vivem em universos paralelos dentro do mesmo planeta. Então, enquanto eu tô lá, por exemplo, teve uma vez que eu estava no Vietnã e teve uma pessoa que chegou para mim e disse para eu sair dali porque aquilo estava em guerra, sendo que esteve em guerra realmente há 45, 50 anos atrás. Então, existe um congelamento de ideias e rótulos que as pessoas têm sobre determinados lugares do mundo, que eu comecei a ver que eu também já fui míope, assim. Eu já achei que na Índia era só estupro, machismo e pobreza, por exemplo. Até que Uhum. você vem aqui e vê a pobreza e fala assim, poxa, eu moro em Salvador, eu estou percebendo, na verdade, que essas pessoas estão falando mais dela do que da Índia, porque elas estão me dizendo aqui que elas não conhecem a própria cidade. Só isso. Né? Entendi, né? Então, quando eu começo a ver o mundo real, que é o mundo que eu estou vivendo, sentindo, como eu estou vendo, a cidade que eu estou é pequena, não tem nenhum caso detectado aqui, né? Uhum. Eu trabalho muito com o conceito de abundância, que mudou a minha vida, o conceito de abundância. Sabe, eu achava que Tá. abundância é você ter muito dinheiro para você comprar um monte de coisa quando você precisar. Então você vai lá, acumula para uma situação de risco. Né? Igual a seguro de Uhum. carro ou plano de saúde que você fica pagando para não usar. Isso para mim não faz sentido nenhum, então eu não tenho carro nem plano de saúde. Sabe? Eu aí quando chega essa situação de você começar a fazer pela falta, sabe? E aí eu comecei a ver que vamos diminuir um pouco, né? Porque eu não preciso pensar daqui a 20 anos porque eu já estou acostumado a refazer minha vida. Então, para mim, pensar mais de 6 meses já é uma coisa muito longa. Então, eu faço planos Uhum. mais curtos. Então, a abundância, para mim, eu já passei por várias situações nessa viagem, vários perrengues, como a gente chama, de falar assim: caramba, escassez está batendo na porta. Só que sempre acontecia algo onde eu via a abundância, que é você ter o que você precisa naquele momento que você está passando. Para que Entendi. se eu tô com sede, eu não preciso de 10 garrafas de água de 1 litro. Eu preciso de um copo d'água. Então, você entende a diferença? Entendi, claro, Então, assim, perfeito. porra, hoje, né, a menina falou assim, eu não tô conseguindo curtir aqui. Porra, hoje, eu tô numa laje que teve um sol, uma hora antes de você me ligar, eu fiz 1 hora de exercício aqui no chão, num tapete, né? Eu tava me pendurando nos degraus de escada circulares que simulam uma barra, né? Então, assim, o que eu preciso de fazer exercício eu tenho aqui. Eu tenho um chão, eu tenho peso corporal, eu tenho a gravidade. Eu não preciso de uma academia. Eu não preciso de um crossfit. Entendeu? Porque se o mundo só for te agradar, se você tem Vive Clicô, crossfit, uma academia perto de sua casa, o mundo ele vai ser muito competente para te desagradar. Porque o mundo, na maioria das vezes, é cidra cerezé, é catuaba. Ele é abundante Uhum. desse sentido. E aí, quando você fica selecionando determinados feelings, determinadas emoções para que você ache que a vida boa é somente uma vida com a taça de vinho à noite da sua marca e uma viagem por ano para o exterior de 15 dias sem fazer nada, fica muito difícil a vida te agradar. Ou quando você tem aquele sexo somente maravilhoso, ou quando você tem aquela mesa abundante de comida, ou quando a água está sempre Uhum. gelada, né? A água aqui na Índia está sempre quente.
né? Mas eu preciso de água, eu não preciso de uma água gelada para me refrescar. Eu preciso me hidratar, sabe? Então, o conceito de abundância hoje para o seu investidor, né? Ele tem o máximo de informação que ele precisa para viver o dia de amanhã. Ele não tem o que ele fazer, né? Ele não tem o que ele fazer mais com a quantidade de Com informação. certeza. É overwhelming, sabe? Você está acima da sua abundância. E você vai ver que você replica isso para tudo. Você não precisa ler notícia de manhã, tarde e de noite. Você pode tirar um dia para ver, pô, deixa eu ver como foi o dia no mundo aqui. Como eu tiro? Chega no final Claro, do dia ali, claro. antes de poder deitar, fala assim, deixa eu ver o que está acontecendo, né? Tem gente morrendo aí e tal. E Para assim, eu também acho não que ficar totalmente é, out. é, não, eu também, eu estou em lockdown aqui até dia 14 de abril e tem movimentos para que abra as fronteiras. Eu não tenho passagem para volta, eu ia para a África do Sul depois daqui, eu não tenho mais passagem. Eu tenho dinheiro na minha mão, então, né? Uhum. Eu sei que eu já fiz a conta aqui, o dinheiro que eu tenho na mão, né? Eu fico aqui até junho, no mínimo, sabe? Até junho eu tenho cartão de crédito, eu tenho dinheiro para comprar uma passagem de volta, sabe? Eu não tenho nem para onde ir, eu não tenho emprego. Então, meu próximo compromisso é em julho, no Peru, que eu vou guiar um grupo. Eu vou guiar um grupo. É Ah, bom demais. mas meu visto vai vencer em maio. Beleza, velho, mas é maio e eu comecei a abrir hoje, entendeu? Então, quando chegar em maio, talvez o cara chegue para mim e diga, ó, a gente vai dar o visto aí para você prorrogar sem precisar fazer nada porque a gente entende a situação. É claro que estão pensando nisso. E por que eu vou gastar minha energia agora se a minha vida que para eu sobreviver eu tenho que salvar a energia? Samir, você comentou aí dos seus grupos e eu vejo direto aqui as postagens e vou fazer, vou me esforçar em algum momento, mas conta um pouco como é que funciona esse seu trabalho, são grupos de viagem em conjunto, É, conta um pouco aí como é que eu faz. faço. Quando eu comecei, eu faço isso vai fazer 3 anos, né? Aconteceu algumas coisas curiosas na minha vida enquanto eu estava fazendo o que eu acreditava no momento presente, né? Que é uma coisa que eu acredito muito e transformou minha vida. Então, eu estava nessa cidade na Índia quando eu comecei a escrever textos pela primeira vez e eu fotografava, escrevia algumas coisas que me vinham na cabeça, no coração e psicólogas entraram em contato comigo, duas, dizendo que os meus textos estavam indo para o consultório delas com as pacientes dela. Eu fiquei muito surpreso e a gente decidiu se falar, entrar em contato. E aquilo ali acabou virando a união do meu repertório, do repertório delas. A gente formou uma vivência de 4 dias na Chapada Diamantina. Fizemos 7 edições, levamos quase 120 pessoas para lá. Eu aprendi muito a fazer trabalhos transformadores baseados em pessoas que querem alguma mudança na sua vida. Então, eu como saí 3, 4, 5 anos que já vai fazer, quanto mais eu ficava fora do meu ambiente, quanto mais eu vivia situações e experiências diferentes das que eu já tinha vivido, é como se eu estivesse reprogramando o meu corpo para novas possibilidades, porque aquelas novas experiências me traziam novas emoções, aquelas novas emoções, meu corpo começava a memorizar e pedir mais daquilo, né? E eu começava aos poucos, enquanto eu estava presente, a abandonar o meu passado, abandonar aquela minha antiga forma de pensar, abandonar aquelas antigas possibilidades que eu só via muito limitada. E eu comecei a Uhum, ver que poucas pessoas iam ter essa oportunidade de viajar, que eu via muitas pessoas viajando e desperdiçando um tempo incrível, somente vindo para uhum, monumento, tirar foto de Instagram, beber e voltar para casa só com foto, sabe? Falar, pô, que oportunidade de você sair do seu environment, sabe? Que oportunidade de você sair do seu mesmo vício de droga que você fica ali viciado em ter aquelas mesmas sensações amortecidas já. Que bacana que seria se eu pudesse trazer pessoas para viajar da forma que eu viajo, para reunir tudo que eu aprendi e entregar para uhum, elas uhum. só o filé, sabe, daquelas sensações. Então, e além de tudo, eu não sou uma agência de viagem, então eu pego grupo de 6, 8, a depender do lugar, até 12 pessoas. E são pessoas que você pensam da mesma forma que você, estão buscando as mesmas coisas que você e não estão te julgando, né? Você está Uhum. dormindo e acordando naquele processo sem interferência de família, de trânsito, de nada. Você está leve. Na viagem você mostra o melhor de você, ou pior também. A viagem ela é muito reveladora, né? Se você viajar com sua família aí, você vai ver, né? Com os nossos amigos, muitas vezes você vai ver que um cara só É. quer comprar, o outro cara só quer comer, o outro cara só quer contar piada. Você começa a ver comportamentos reais. Então, quando É. eu trago pessoas dessa maneira, né, eu consigo É o Big mostrar para elas Brother, assim, ó, é o Big isso Brother da aqui vida real, né? é. Então, eu convidei pessoas para fazer isso porque elas nunca tiveram nessa situação na vida. Elas nunca tiveram nessa combinação com a natureza exuberante, trabalhando o corpo dela, porque é muito importante. O seu corpo ele está preso no passado, porque seu pensamento e seu corpo eles estão se falando, né? Então, essa reprogramação, essa nova
forma de você lidar com o seu corpo. Então, eu subo montanhas de 6.000 metros de altitude, eu faço caminhada de trilha, né? Eu coloco a pessoa em contato com os elementos da natureza. E, além de tudo, tem um grupo, né, como eu te falei, que reúne tudo isso. Então, é maravilhoso você estar num grupo. Um grupo ele é muito terapêutico, né? Você, normalmente, seus amigos te julgam, sua família te julga, seu trabalho você não pode dizer a verdade o que você pensa, senão você vai ser julgado também. A sociedade que você vive hoje, ela não autoriza você ser quem você é, a sociedade coletiva. Então, eu convido as pessoas para ela ter um pouco do gosto de ser quem elas são. Ela se sente segura, acolhida. A forma que eu tenho de captá-las, de inspirá-las é com meus textos, meus vídeos, que eu faço aí no Instagram. E aí ela me segue 1 ano, 2 anos e começam a vir. Depois que elas adquirem confiança, porque, como eu te falei, a confiança é o primeiro passo, né? Ou então ela vem indicada de uma pessoa. Depois da confiança, ela vai lá e me acessa e se sente inspirada. Quando ela se sente inspirada, ela quer fazer um movimento para ela. Fala, pô, eu acredito nessa linguagem desse cara. Eu ouvi a história dela. A história dele conta um pouco da minha história. Então, as pessoas se conectam por histórias reais de pessoas reais. Então, eu trago muita história para mostrar para elas que um ser humano da mesma espécie que você, com braço, com perna e com cabeça, pô, conseguiu isso aqui, ó, dessa maneira, né? E você pode te dar as ferramentas e você fazer a sua maneira no seu tempo. Mas é importante que a decisão venha de você, não de mim. Então eu não estou aqui, eu falo, se eu tiver que convencer alguém para viajar comigo, já tem alguma coisa errada. Quando a pessoa fala para mim, Samir, eu vou fazer com que o meu filho venha para a sua viagem. Eu falo, não precisa convencer ele, não. Ele precisa querer viajar mais do que você querer que ele viaje. Senão não vai dar certo. Não indique para ninguém a sua viagem. Quando eu falo para as pessoas aqui, eu não quero que você conte nada como foi a viagem, não quero que você diga que é para ninguém ir. Eu só quero que você seja, do lado dessas pessoas, a pessoa que você foi aqui. Porque aí ela vai ficar curiosa, ela vai falar, você mudou. E eu também quero isso para mim. Tá certíssimo. E aí o que acontece? Dentro desse contexto aí, tem data para um próximo grupo, não? Eu já tenho um grupo fechado para o Peru, né? As inscrições acabaram até bem rápido. Ainda em janeiro, a gente vai viajar dia 12 a 22 de julho para o Peru. São 10 dias aí. A gente vai para o Vale Sagrado fazer um trabalho bem bacana. Né? Eu estava programando agora fazer África em agosto, mas não sei se vai dar por conta do corona. Né? Eu estou em esperança que eu consiga fazer isso no Peru. Ainda não adiei, mas a do Atacama eu acabei adiando para outubro, a princípio. Né? Ainda não está fechado, mas seria em abril agora. E depois eu vou fazer a temporada na Índia, que eu faço sempre em outubro, novembro. E fevereiro e março. Show de bola, cara. Show de bola. Então, para minha turma aí, pessoal, que acho que vale super a pena seguir o Samir. Como ele comentou, tem vários textos, vídeos. Eu mesmo sou fã e acabo vendo e acompanhando lá a maioria das coisas. Acho que o recado tá dado, né, pessoal? Em termos de aproveitar esse momento para olhar para dentro, e é como o Samir colocou, né? Eu acho que faz parte, a inconstância faz parte, não é isso? Que não pode querer controlar tudo. Na verdade, impermanência. A única mudança certa é essa aí. A impermanência, ela nunca vai deixar de existir. Nunca vai deixar. E ou a gente vai viver dessa maneira, ou a gente vai viver uma vida em muita agonia. É isso aí. Bom, uma tarefa obrigado muito boa pra fazer. Obrigado demais pelo seu tempo. Acho que valeu. Foi muito bom. Eu sempre costumo colocar aí para a turma que não pôde, por alguma razão, ou está no trabalho, ou está com filho, enfim, home office, assistir, vai estar gravado. A gente sobe lá depois no YouTube, eu te mando o link e vai ficar disponível aí para o pessoal. Tá bom? Obrigadão, meu amigo. Boa noite para você. E vamos em frente. Valeu. Um abraço, querido. Até a próxima. Tchau, tchau.